E aí, gente, mais uma vez comigo, professor Edson Marcon. Vamos continuar falando sobre o projeto de prevenção contra incêndio. Hoje nós vamos falar da parte 2 do tema saídas de emergência. Ok, pessoal? Então, antes da vinheta, aquele recadinho, não esquece de se inscrever no canal. Dá um clique no sininho, ativa as notificações. Ok, pessoal, vamos à vinheta então e ao nosso assunto. Olá, pessoal. Vamos então dar sequência ao nosso estudo, né? Hoje com a parte 2 das saídas de emergência, que está lá, né, na IT 11. Hoje nós vamos falar de dois assuntos, né? Que é distância máxima a percorrer. Nós vamos falar sobre os corredores, dimensionamento de corredores e também as características que tem que ter uma escada, ok? Toda edificação precisa atender um distanciamento máximo para que os ocupantes possam se deslocar do ponto onde eles estão até a saída mais próxima, a saída que lhes dê segurança. Essa distância máxima que ele tem que percorrer é chamado DMP, distância máxima a percorrer, tá? Essa distância a ser percorrida pelos ocupantes, né, sob a ação de qualquer outra emergência, é o trajeto mais longo entre o local onde ele está, ambiente, escritório, apartamento, qualquer um outro, né, o local onde ele está, até um outro local que tenha uma segurança relativa, e nesse local ele pode utilizar também como refúgio. Então, é a distância máxima que ele tem que percorrer para ele sair da situação de incêndio, sair da situação de uma emergência e se encontrar num local seguro, tá? Então, essa distância, quando nós vamos dimensionar, nós não podemos considerar uma linha reta no projeto, porque nos ambientes nós temos obstáculos. Nós podemos ter pilares, nós podemos ter mobiliários, tá? Então são objetos, são obstáculos que vão fazer com que o ocupante daquele local precise fazer alguns desvios, algumas mudanças de direção. Então nós temos que levar em consideração esse aspecto. A NBR 9077 de 2001 recomenda que essa distância deve ser contada a partir do ponto mais distante de dentro do ambiente onde está o trabalhador até a porta de saída que dá acesso ao corredor. Porque o corredor é a saída de emergência. Então é o ponto mais distante onde está o trabalhador até a porta de saída que vai dar acesso a esse corredor. Então, a própria instrução técnica, ela traz para a gente um exemplo prático, um esqueminha, onde ela simula no ambiente A uma situação de incêndio. Então, imaginando que eu tenho uma pessoa neste ponto, que é o ponto mais distante, essa, em vermelho, é a distância máxima que a pessoa vai ter que percorrer para atingir a saída de emergência no ponto B. Já se eu tenho uma pessoa que está no ponto C, essa é a distância máxima que ela percorrer. Só que aqui ela tem duas opções, ou ela vai para a saída B, ou ela pode ir para a saída D. Já quem está no ponto E, a distância máxima que ele vai percorrer, ele só tem como opção de saída mais próxima a saída D. A instrução técnica número 11 do Corpo de Bombeiros, ela dá para a gente quais são essas distâncias máximas permitidas para uma edificação. Para a gente descobrir quais são essas distâncias, nós já classificamos antes, lá quando a gente estudou
o decreto 63.911, nós já classificamos a edificação. Então, com essa classificação, nós vamos pegar a tabela 2, que está no anexo B, que vai trazer para a gente como calcular a distância máxima a ser percorrida pelo trabalhador. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é buscar o grupo de visão de ocupação. Tá? Primeira coisa. Então, eu vou simular aqui uma edificação do grupo C. Segunda coisa que nós vamos ter que fazer, o andar. Que andar que eu estou estudando para verificar a distância máxima a percorrer? É o andar de saída da edificação? É o piso de descarga? No caso seria o térreo? Ou é outro andar? Então está aqui, demais andares. Então eu vou simular, no nosso exemplo, o piso de descarga. Então estou simulando o piso de descarga. E aí você vai fazer duas perguntas. A edificação, ela tem chuveiro automático ou não? Então nós temos aqui duas situações. Uma situação sem chuveiro automático e uma outra situação com chuveiro automático. Se no nosso exemplo, é sem chuveiro automático, aí eu vou para outras duas perguntas. Tem saída única ou tem mais de uma saída? Então eu vou pegar sempre a pior situação, saída única, eu só tenho uma saída. E aí, outra pergunta, nós temos detetor automático de incêndio? Então nós temos duas colunas, a coluna sem detetor automático de incêndio e a coluna com detetor automático de incêndio. Então se o nosso caso for sem detetor automático de incêndio, grupo C e piso de descarga, a distância máxima que o trabalhador vai ter que percorrer é 40 metros. Esse é o máximo permitido pela Instrução Técnica número 11. Ah, mas eu peguei o meu projeto e eu fui lá e eu medi, eu tracei a distância máxima a percorrer, só que não deu 40 metros. A pessoa vai ter que percorrer até atingir a saída 44 metros. O que eu vou fazer? Simplesmente, eu venho para outra coluna, ó, é permitido até 45 metros. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos instalar detetor automático de incêndio. Então se eu tiver detetor automático de incêndio, a distância máxima a percorrer, ela aumenta de 40 para 45. Uma outra situação, eu fui lá, eu medi, né, no meu projeto, na minha planta, e encontrei 55 metros a distância que a pessoa vai ter que percorrer. 55 metros, nós estamos aqui, ó, até 60 metros. O que significa? Que eu terei que ter detecção automática de incêndio e mais uma saída. Então eu vou ter que achar uma outra saída de emergência também. Tá? E agora vamos pegar um absurdo, né? Vamos pegar uma situação bem mais crítica. Eu tenho que percorrer 80 metros. 80 metros não se encaixa aqui, nem aqui, nem aqui. Vai se encaixar onde? 90 metros. Para eu percorrer 90 metros em uma edificação do grupo C, eu preciso mais de uma saída com detetor automático de incêndio e com chuveiro automático. Então, essa tabela, ela pergunta quais são as condições que nós temos na nossa edificação e fornece para a gente a distância máxima permitida, distância máxima a percorrer. Se essa distância for maior, nós temos que ir trabalhando a tabela e descobrindo quais são as obrigações que nós temos que ter para esta edificação. Os corredores, né? Os corredores da edificação fazem parte da saída de emergência, tá? Então, esses corredores, eles têm que possuir características que possibilitem a desocupação com segurança. Então, quais são as necessidades do corredor? Primeiro, permitir o fluxo fácil de todos os ocupantes dos pavimentos da edificação. Essa é a primeira exigência. Ele tem que permitir o fluxo fácil.
Permanecer totalmente desobstruídos, livres de quaisquer obstáculos em todos os pavimentos. Então, aquele imóvel, aquela mesa, aquela divisória, aquele bebedouro, aquele cartaz, até extintores, caixas de incêndio salientes que estão diminuindo a largura da nossa saída de emergência, do nosso corredor, também são considerados obstáculos que têm que ser reestudados. Tá? Então, floreiras e por aí vai. Então, os corredores precisam estar totalmente desobstruídos. Ter larguras mínimas de acordo com o grupo de ocupação da edificação. Então, o grupo de ocupação, como a gente estudou na aula passada, ela dá para a gente a largura mínima necessária. Ter pé direito livre mínimo e altura mínima de obstáculos, como vergas de porta, viga, lanço de escada, de acordo com as normas locais, ok? Ter sinalização visual e sonora junto às portas que vão dar acesso às escadas, tá? E dos seus corrimãos, sinalização tátil. Ter piso com superfície de acordo com a NBR 9050, né? Então o piso precisa ser regular, precisa ser firme, tem que ser um piso estável, antiderrapante em qualquer situação, inclusive quando cai água, ok? Não pode provocar trepidação. Se eu passar com uma cadeira de roda, com um carrinho de bebê, ele não pode trepidar. E os pisos precisam ser resistentes ao fogo. E o principal, não pode desprender, não pode produzir gases tóxicos ou fumaça. Inclinações máximas de acordo com a direção. Então, o piso ele tem que ser plano, mas se ele não for plano e tiver algumas inclinações, de acordo com a direção. Se a inclinação for transversal, ela tem que ser menor ou igual a 2%. Tá? Então, inclinação transversal, pensando no sentido da fuga. Se ela for longitudinal, no sentido da fuga, essa inclinação tem que ser menor que 5%. Porque se essa inclinação num corredor for maior que 5%, nós não vamos tratar esse corredor como corredor, e sim como rampa. Desníveis. Se nós tivermos um desnível até 5 milímetros, não se preocupa, tranquilo, tá? Mas quando esse desnível for de 5 até 15 milímetros, eles têm que ter a forma de rampa com inclinação de 50% na direção do movimento. A gente falou isso na aula passada. Grelhas, né, grelhas, junta de dilatação, elas não podem ter vãos transversais ao movimento, então eu estou nesse sentido, eu não posso ter vãos transversais com dimensões maiores que 15 milímetros. Esses vãos não podem ser maior que 15 milímetros. Tampas das caixas de inspeção têm que estar niveladas com o piso. E se tiver alguma fresta, máximo também 15 milímetros. As paredes desse corredor, elas têm que ser revestidas com materiais resistentes ao fogo, e esses materiais não podem desprender gases tóxicos e fumaça. Agora, falando agora de escadas. Algumas escadas, elas não são aceitas, não são permitidas como saídas de emergência. Por quê? As características construtivas dessas escadas, elas não são adequadas para que a gente tenha um fluxo fácil e rápido dos ocupantes para o exterior da edificação, ok? Então, escadas com lanços curvos, escada em leque, escada em espiral, não pode. Escada que atende mezaninos, coberturas, casa de máquina, depósito, garagem, tá? Com lanços, como as de lanços retos também, essas não servem, ok? Bom, o importante que a gente tem para falar das escadas é que elas são a ligação mais rápida entre dois níveis que eu tenho numa edificação, tá? E é muito mais rápido do que uma rampa.
Porque as escadas elas são mais curtas do que uma rampa, a rampa é longa, né? Então ela propicia uma evacuação, né, mais rápida da população, ela permite uma velocidade maior no abandono do que uma rampa. Sem contar que é muito mais barato a gente fazer uma escada do que uma rampa. Né? Ocupa menos espaço e são mais econômicas. Os degraus das escadas. É um problema sério para a gente quando a gente vai fazer um trabalho de obtenção do AVCB para o nosso cliente, quando a gente pega um prédio, né, uma edificação já pronta, são os degraus das escadas. Os degraus das escadas têm que atender especificações também. Né? Então, o engenheiro Jacques-François Blondel, ele diz o seguinte, que o esforço para vencer alturas é o dobro do esforço para vencer distâncias horizontais. Então nós fazemos o dobro de esforço para vencer na vertical do que na horizontal. Tá? E levou em consideração o tamanho do passo humano, médio normal, é de 63 a 64 centímetros. Então, baseado nessas duas informações, Blondel desenvolveu uma fórmula que vai nos dar como calcular, como verificar se o degrau ele atende a nossa necessidade de abandono de área. Tá? Então, segundo Blondel, ele diz o seguinte, tá? Que a altura do espelho, ele chamou de H, né, tem que estar entre 16 e 18 centímetros. E deu uma tolerância de meio centímetro aí. Ok? Então, a altura do espelho, né, esta altura aqui, tem que ter entre 16 e 18 centímetros. A partir daí, eu já consigo verificar se a largura do piso do degrau vai atender às nossas necessidades. Esta fórmula diz o seguinte, que 2 vezes H mais o B, esse valor que nós vamos encontrar, precisa estar entre 63 e 64 centímetros. Então vamos supor que eu tenha fui lá medir o degrau e o espelho tem 16 centímetros. Então como é que vai ficar, quanto vai ser o nosso H? A fórmula diz 2H mais B. 2H mais B. Tem que estar entre 64 e 63 centímetros. Vamos supor que o H eu tenho. Então, 2 vezes 16 mais B. 32 mais B tem que estar entre 64 e 63. Se esse B for 32, 64. Se esse B for 31, 63. Então, o meu degrau precisa ter de largura, né, entre 32 e 31 centímetros para poder atender a fórmula de Blondel. Ok? Essa pontinha aqui, chamado bossel. Então, ela tem que ser maior ou igual a 1,5. Ok? Então, essa é a fórmula de Blondel que é utilizada para a gente checar se a escada, ou projetar uma escada, né, para que ela seja compatível com uma escada utilizada para saída de emergência. Ok? Não obstante disso, nós temos que fazer também a sinalização desses degraus, sinalização visual. Então a NBR 9050, lá de 2004, tá? Ela diz que a sinalização visual do piso dos degraus tem que ser feita em cor contrastante, tá? Então o acabamento dela tem que ser em cor contrastante, geralmente na cor amarela, e não precisa ser o degrau todo, pode ser uma faixa em toda a extensão da borda frontal, né, desse degrau. Ou então, na pior das hipóteses, no mínimo, nós vamos colocar
pequenas faixas a partir das bordas laterais, eu tenho um esqueminha lá na frente que eu vou mostrar, e medindo entre 2 e 3 centímetros de largura por 20 centímetros de comprimento essas faixas. A sinalização horizontal com uma faixa na cor amarela ao longo da extremidade desses degraus, ela é importantíssima e essencial quando o piso for escuro. Porque quando o piso é escuro, vai dificultar muito a visualização dos degraus. A gente não consegue diferenciar o degrau. E isso pode provocar uma lentidão no deslocamento, pode provocar uma queda, algum acidente e obstrução da passagem das pessoas num caso de um incêndio. É recomendável, no início e no término das escadas, pode ser escada fixa, escada rolante, rampa, passarela, junto às portas dos elevadores, ou espaços grandes, de uma forma geral, né? Toda vez que nós tivermos mudança na direção, né, na direção do fluxo das pessoas, ou então mudança de nível, né, nós temos que ter a sinalização tátil de alerta para que as pessoas portadoras de deficiência física consigam se orientar quando nós tivermos uma situação de incêndio. Tá? Essa sinalização tátil, ela consta de placas com algumas elevações, ela é pintada numa cor contrastante do piso, né? Porque ela não vai servir só para quem não tem visão, ela também serve para pessoas com baixa visão, né? E ela vai servir também para os cegos, por ser tátil. A textura da sinalização tátil são relevos troncocônicos de 3 e 5 milímetros de altura e uma inclinação de 45 graus. E esse piso ele pode ser tanto de borracha quanto de metal. Então aqui nós temos um exemplo de uma placa, né, de piso tátil, aqui, metal ou borracha. Nós temos aqui o distanciamento entre as saliências, que vai de 42 a 53 centímetros, a distância até a borda de 21 a 27, e o diâmetro, o diâmetro do meio, o diâmetro superior, de 11 a 20 milímetros, e a de baixo, o inferior, de 22 a 30 milímetros. São colocadas no fim da escada ou no início da escada para sinalizar mudança de direção, porque nós vamos subir ou nós vamos descer. Aquelas faixinhas que eu havia comentado são faixas pequenas de 20 centímetros de comprimento e espessura de largura de 2 a 3 centímetros de largura na cor amarela. Ok? Então essa é a sinalização tátil de piso. Agora, nós vamos falar de tipos de escada de saída de emergência. Nós temos vários tipos. O primeiro tipo de escada que nós vamos comentar é a escada enclausurada. Essa escada, ela é uma escada protegida contra o fogo, ela tem paredes resistentes ao fogo por um determinado tempo, e o acesso a essas escadas é através de portas corta-fogo. O objetivo da escada enclausurada é proporcionar uma saída segura, é uma saída rápida, sem provocar tumulto. Em alguns casos até, ela é utilizada como área de refúgio temporário. Em algumas situações, os ocupantes não conseguem sair da edificação, então eles utilizam as escadas como refúgio até que chegue um resgate, por exemplo. As escadas enclausuradas, elas seguem também a NBR 9050 e ET11 e são do seguinte tipo: escada enclausurada protegida. Então a sigla utilizada para a escada enclausurada protegida é EP, né? É uma escada
que ela é ventilada, então uma escada ventilada. O ambiente dela, ela é envolvida por paredes resistente ao fogo, com resistência, tempo de resistência mínimo de 2 horas. Então, essa parede das escadas, tempo de resistência ao fogo de 2 horas. Dotada de porta corta-fogo, P90. Então a porta, ela resiste 1h30 de fogo, tá? Então é mínimo, tempo mínimo de resistência, ok? E ela tem que ser contínua, né, até a saída final. A escada enclausurada é o local mais seguro que tem da edificação. Pode estar pegando no fogo em qualquer lugar, na escada é a parte mais segura. Então aqui nós temos um esqueminha, que nós temos um corredor, tá? Esse corredor ele vai dar acesso à porta corta-fogo, P90, que dá acesso à escada. Essas são as paredes com 2 horas de resistente ao fogo, ok? E tem ventilação. Então essa é uma das escadas. Escada enclausurada protegida. A outra escada enclausurada é a escada enclausurada à prova de fumaça, EPF ou simplesmente PF. Ela é a prova de fumaça. É uma escada cuja caixa dela ela é resistente ao fogo não por 2, mas por 4 horas. No mínimo. A porta corta-fogo ela precisa ser estanque à fumaça, então é uma porta que não deixa passar fumaça, e ela é P60, a resistência dela é no mínimo 60. O acesso a essa escada é por uma anticâmara. Essa anticâmara também vai ter uma porta corta-fogo. Então eu tenho aqui a escada, a porta corta-fogo aqui, e o acesso a ela através de uma antecâmara, também com uma porta corta-fogo, para poder você ter acesso às escadas. Mas essa antecâmara, ela pode ser aberta. Então eu posso ter a escada aqui, a porta corta-fogo aqui, e aqui uma varanda, um terraço ao ar livre. Tá? Então, uma varanda, um balcão, um terraço, tá ok? A finalidade é evitar que entre calor, fogo e fumaça até a saída final. O terceiro tipo é uma escada pressurizada, uma escada enclausurada pressurizada. Qual é a diferença dela para a anterior? A parede também é de 4 horas, a porta corta-fogo é uma P60. A diferença é que ela tem um sistema que vai mandar ar sob pressão para dentro da caixa da escada. Então, todo esse ambiente que vocês estão vendo aqui em azul é ar mandado sob pressão. E aqui dentro, a pressão ela é maior do que a pressão fora. Então aqui eu tenho fogo e fumaça, esse ar não vai deixar que a fumaça invada o ambiente da escada. Por isso que é chamada pressurizada. A pressão interna é maior que a externa. E essa pressão evita que a fumaça entre para dentro da caixa da nossa escada. A escada aberta externa. A escada aberta externa é aquela escada que fica fora da edificação. Ok? A resistência da fachada, então esta parede aqui, ela tem que ser de 2 horas, ela tem que ter o acesso através de uma P90, uma porta corta-fogo P90, e toda a escada tem que ser dotada de corrimãos e guarda-corpo, para poder proteger as pessoas que estarão saindo da edificação. Ok? Essa então é a escada aberta externa. Escada não enclausurada ou escada comum. Essa escada comum que a gente encontra aí em vários locais. Tá? É uma escada que, de acordo com as características construtivas daquela edificação, né, de acordo com a altura, da carga térmica,
ela possa fazer parte de uma saída de emergência. Então vai depender das características da edificação que nós temos essa escada, a gente pode utilizá-la como saída de emergência. E a escada rolante. Aí vem a dúvida, escada rolante, ela pode ser considerada uma saída de emergência? Ela pode ser. Onde que eu vou encontrar a escada rolante? Em comércio em geral, né? Shoppings, grandes áreas, aeroporto, nós temos escadas rolantes. Elas sim podem ser saídas de emergência, desde que assim que acione o alarme de incêndio, automaticamente a escada seja desligada, e a partir desse momento que ela é desligada automaticamente, ela acaba se tornando uma escada comum. Portanto, eu posso utilizá-la como uma saída de emergência, sim. Então, gente, o que eu tinha para falar para vocês era isso sobre as escadas, né, e os corredores. Concluímos aqui a nossa parte 2 e aguardo vocês no nosso vídeo número 3, quando nós vamos encerrar o assunto saídas de emergência, falando das rampas. Ok, pessoal? Até o próximo vídeo.